Muito bem, depois então de dias trocando fogo, dois deles agora, os Estados Unidos e o Irã pareciam prestes a entrar em guerra total novamente, com uma ameaça hoje pela manhã do presidente americano Donald Trump de até poder realizar algum tipo de invasão terrestre. Eu sigo com vocês em instantes e temos as atualizações vindo em tempo real. Trump está agora, a Casa Branca está ao vivo agora, então. Trump está falando a respeito do assunto, vamos para lá e eu sigo com vocês na reportagem em breve. Um instante, quero garantir que eu tenha o áudio aqui vindo comigo. O áudio vem da Casa Branca, estamos ao vivo então. Nós acabamos de fazer um grande avanço na guerra contra o Irã. Está sujeito o acordo agora à finalização de documentos que deve acontecer nos próximos dias. Talvez sejam assinados na Europa. A Bolsa de Valores subiu coisa de 1.000 pontos. Creio que eles gostam do Irã. O petróleo vai até mais baixo do que estava antes. Eu estava em Iowa e eu passei por um posto de gasolina e estava em $1 e 8 segundos o galão. Quando o petróleo baixar, todo o resto vai baixar também. Falamos, o Irã não pode ter uma bomba atômica, que é o propósito inicial de termos feito isso. Nós temos agora a assinatura, em breve, de alguns documentos. Os documentos já estão em um estágio bastante final. Deve ser feito muito rápido. Eles querem tanto quanto o resto das pessoas quer. Eu acabei de conversar com os líderes de muitos dos países que foram mencionados no Oriente Médio. Eu falei com chefes de grandes nações, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait. Vamos conversar também com a Turquia. O presidente Erdogan é ótimo. E realmente é uma coisa incrível. Nós nos entendemos de forma fantástica. O primeiro-ministro do Paquistão também e o general, um ótimo general. Ele é um marechal de campo, é ainda acima de general. E todos estão contentes. Todo o Oriente Médio está feliz. Nós, em breve, abriremos o estreito, tão breve quanto pudermos. Nós eliminamos muitos navios, e muita gente não sabia. Mesmo o pessoal da mídia de fake news não sabia que nós eliminamos muitos navios silenciosamente, apreendemos muitos navios silenciosamente durante a noite. Nós bombardeamos radares para que eles não soubessem o que estava acontecendo. Algumas noites barramos coisa de 25 navios, 20 navios, 22, 21, depende da noite. 18 e 14. Quem mais além de mim lembraria dos números? Mas muitos navios apreendidos, muito petróleo. E mesmo antes dessa notícia, no mercado não se conseguiu entender por que havia tanto petróleo. Era porque estávamos lidando com isso à noite. O estreito irá ser aberto oficialmente. Assim, eu não poderia estar na Europa, mas vai ser assinado na Europa. O JD estará lá me representando. O Steve Witkoff fez um ótimo trabalho. Poderíamos responder algumas perguntas, mas agora vamos falar de pescadores. Eles são ótimas pessoas. E eu acho que eu tenho um pouco de preconceito porque eles votaram por mim. Muito bem, assim que Trump estiver respondendo as perguntas dos repórteres, a gente volta. Ele agora deve falar sobre acordos quanto à pesca. Então, enquanto a gente reage à situação, eu vou com Emanuele Coure para a gente repercutir o que está acontecendo. Daniel, chama a entrevista, vem para cá então, Manu, a gente tem que falar sobre o que acontece agora. Trump anuncia que um acordo será assinado na Europa, e eu vou com vocês então falar com a Manu e também repercutir o que Trump publicou instantes atrás, também falando a respeito desse acordo. Vamos lá.
Manu, eu estou aqui com você e Trump agora fala que um acordo será assinado em breve, que os ataques de hoje à noite foram cancelados. Aqui a gente tem a publicação dele dizendo antes que os Estados Unidos seriam atingidos muito duramente hoje à noite. Era o que dizia Trump. Depois ele publicou a respeito do assunto novamente, falando que os ataques estavam cancelados. Estou em contato aqui com a produção. Se a gente tem a nova publicação de Trump, a gente pode colocar na tela. Trump acaba de falar também o seguinte, logo antes dessa coletiva de imprensa, onde falou mais detalhes a respeito do fato, mas disse, baseado no fato de que as discussões com o Irã foram levadas ao alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como presidente dos Estados Unidos, cancelei os ataques que estavam agendados e os bombardeios contra o Irã essa noite. Bom, vamos desdobrar o assunto aqui, as coisas estão acontecendo rapidamente em tempo real, mas Trump então falando que, olha, os ataques estão cancelados e o acordo está na mesa. Ele já falou outras quase 40 vezes que esse era o caso. Dessa vez é diferente? Suas impressões sobre o momento? Bom, Marcos, muitíssimo boa tarde. Boa tarde também para a nossa audiência. Acho que é muito cedo ainda para a gente saber se vamos ter ou não um contrato. Mano, um instante, parece seu áudio parece estar pegando eco para mim, se puder conferir. Eu estava te escutando, Marcos, mas posso continuar contigo com o áudio como tá, só porque pedi para a produção conferir, tô pegando um pouco de eco no teu áudio. Eu acho que eu posso, se você não se importar, eu posso te responder. Pode prosseguir então. Perfeito. Prossegue e a gente corrige em instantes. Ok. Perfeito. Bom, Marcos, vou ser breve. Talvez, na verdade, agora está melhor agora no áudio? Melhor, por favor, Manu. Perfeito. Bom, é muito cedo ainda para a gente saber se esse acordo vai ser fechado ou não. No entanto, é interessante a gente destacar que talvez esse último aviso, essa última ameaça de Donald Trump tenha realmente assustado o regime iraniano. Isso porque ele falou enfaticamente sobre enviar as tropas americanas para invadirem a ilha de Karg. E se isso realmente acontecesse, teria um impacto muito grande no regime iraniano. Isso porque cerca de 90% do petróleo do Irã que é exportado do país, ele fica armazenado justamente nessa ilha de Karg. Obviamente, o Irã já está enfrentando uma crise energética ali uma crise econômica por conta da questão da exportação de petróleo atualmente por conta daqueles bloqueios dos Estados Unidos. No entanto, se os Estados Unidos conseguissem tomar essa ilha, isso seria algo muito complicado para o regime iraniano. Um dos pontos centrais é que os outros pontos de entrada ali da costa do Irã, eles não são tão profundos, então eles não conseguiriam receber esses petroleiros para conseguir exportar esse petróleo. E até vale destacar porque um ex-comandante do Comando Central dos Estados Unidos, ele chegou a dar uma entrevista alguns meses atrás falando que seria muito complicado para as tropas americanas conseguirem tomar essa ilha, mas não seria impossível. Eles estimam que cerca de 800 a 1.000 soldados com mais apoio já seria o suficiente. Obviamente, eles teriam perdas e isso poderia ter um impacto muito grande até politicamente. Manu, eu vou pedir perdão por te interromper, eu volto contigo em instantes. Trump está respondendo perguntas agora, vamos lá então. Claro, falando a respeito de Irã, vamos lá. Você disse que haverá uma assinatura nesse final de semana, mas você já disse isso antes e despencou anteriormente. Trump falou, a assinatura vai ser em breve, talvez nesse final de semana. Trump, eu entendo que a resposta do regime iraniano é que sim, vai acontecer. Repórter, e quando isso acontecer, o bloqueio naval vai acabar imediatamente? Trump, sim. Trump, e os preços de petróleo vão cair como uma pedra. Repórter, e as discussões sobre as munições e o material nuclear? Trump, sim, discutimos. Ninguém vai chegar perto deles porque estão embaixo de uma montanha, depois do bombardeio com os B-2. Repórter, mas o Irã se comprometeu a não ir atrás de uma bomba atômica ou haverá mais negociações? Trump, eles não terão uma bomba atômica. Eles concordaram com isso. Isso é uma grande parte do motivo para o conflito. Eles não só não terão, mas eles não vão comprar, não vão desenvolver de qualquer forma, de qualquer jeito, uma bomba atômica. Eles não terão uma bomba atômica. Repórter, você disse anteriormente que o Irã e os Estados Unidos estiveram próximos de um acordo e não havia acontecido. Por que você está tão convencido que dessa vez é diferente? Trump, porque dessa vez eles já tomaram. Eles tomaram como pouca gente já tomou. E eles querem muito fazer um acordo para resolver. Poderia ter sido de outra forma.
Eles foram atingidos muito duramente recentemente, como vocês sabem. Eu não queria ter feito as coisas dessa forma, mas acabou sendo necessário. Vai ser um ótimo acordo para os Estados Unidos e para o Oriente Médio. E para o Irã, porque vão poder reerguer o país deles. Eu realmente acredito que há uma mudança de regime, porque eu acho que as pessoas que estão lá agora são muito mais racionais do que aqueles que não estão mais. Nós acabamos com o primeiro e o segundo escalão da liderança, estão mortos, e agora existe um grupo diferente. Eu acho que, francamente, são pessoas mais inteligentes. E eu acho que, a essa altura, eles são razoáveis. A liderança deles já aprovou o acordo, em breve estará assinado, e então estará feito. Não podemos deixar que o Irã tenha uma bomba atômica. Isso é muito importante. Até o pessoal que está aqui atrás de mim, estou assinando uma proclamação sobre pesca, mas se formos atacados por esse tipo de arma, não tem mais peixe, não tem mais nada. O parágrafo mais importante do acordo: o Irã não irá, de qualquer forma, jeito ou maneira, ter uma bomba atômica ou comprar uma bomba atômica. Repórter: você disse que era só o conceito do acordo, mas esse acordo vai abrir o caminho para mais conversas como é. Trump: vai ser um forte memorando de entendimento. Mas é uma coisa que vai ser feita. E se não for feita por qualquer motivo, eu não posso imaginar não acontecendo. Mas se não assinarem, e eles querem assinar tanto quanto eu quero ou mais, talvez eles queiram assinar muito mais do que eu. Mas é um memorando de entendimento muito detalhado. E muitos outros países já concordaram, e são países com muita influência sobre o Irã, e todo mundo quer que isso seja feito. Então vai ser feito. Repórter: você disse ontem que o Irã estava enrolando os Estados Unidos. Foram as suas palavras. Então, por que você acredita que eles são sinceros dessa vez? Trump: o nível de entusiasmo que eles têm agora. Nós estamos batendo muito duro neles ao longo dos últimos 3 dias. Nós iríamos bater neles mais forte ainda hoje à noite. Não explicamos exatamente o quanto. Mas eles não têm força aérea, eles não têm marinha, eles não têm quaisquer armas de detecção, nem nada. Então, nós poderíamos dizer para eles, não havia nada que eles pudessem fazer contra o ataque que faríamos hoje à noite. A única coisa, o único lugar onde nós não ganhamos foi com a mídia de fake news. Se o Irã se render, a mídia de fake news ainda vai falar que eles estão bem. Mas quer saber? Eles têm a chance de erguer o país deles. O país está amplamente demolido. Novamente, a marinha já era, a força aérea já era, as armas antiaéreas já eram, tudo já era. A liderança já era. Foi muitas vezes exterminada. Mas nós entendemos que agora eles são racionais e podemos fazer esse acordo. E eu vou falar o seguinte: o acordo é excelente. Sabe por que o acordo é excelente? Porque eles nunca terão uma bomba atômica. Repórter: não ouvimos o repórter. Trump: esperamos que tudo transite bem. O estreito vai abrir imediatamente. Talvez seja sábado ou segunda-feira. Repórter: qual a diferença desse acordo para um acordo futuro e final? Trump: nós achamos que vai ser muito rápido entre um e outro. Eu não quero botar uma data, porque daí vocês vão vir acabar comigo depois. Ele não cumpriu o prazo. Mas esse acordo vai ser assinado. E o estreito vai abrir. E quando o estreito abrir... Quer dizer, o estreito já estava, de certa forma, aberto há vários meses, e vocês é que não sabiam. Eu acabei de anunciar ontem que nós havíamos apreendido muitos navios e ninguém sabia. Temos feito um ótimo trabalho nisso. Estivemos a bordo de muitos navios, e milhões de barris de petróleo transitaram, foram atravessados. E não havia nada que ninguém pudesse fazer sobre isso. Trump: agora nós assinamos esse acordo. Eu simplesmente... Quer dizer, olha a Venezuela. Olha como foi bem com a Venezuela. Eles pagaram muito pelo que cometeram, milhões de barris de petróleo indo para Houston. E estamos trabalhando de forma ótima com o governo da Venezuela. Não poderia ser melhor. É um relacionamento verdadeiramente excelente. A Venezuela tem sido incrível. Essa situação é ainda maior. Na verdade, eles têm até menos petróleo que a Venezuela. Mas nós gastamos um certo número de dólares e recebemos muito mais do que foi gasto.
We go to wars, we end up with just blasting the hell out of people, and we come home. Às vezes houve conflitos onde acabamos com o adversário, mas voltávamos para casa e não tinha resultado nenhum. Com a Venezuela foi incrível, e isso é incrível também. Well, the Congress wants me to do it, and let's see what happens. They're right now. Well, you know, I put out a statement, sure. That's very important. Trump, It's very important for our military. é muito importante para as nossas Forças Armadas que haja uma declaração. Repórter, sobre o Safe America Act, agora você está instando o Congresso para agir quanto à integridade eleitoral. Por que a transparência eleitoral importa tanto para a segurança nacional, na sua opinião? Trump, temos que ter transparência, identidade do eleitor, título de eleitor. And the voter ID is very important. A identidade do eleitor é muito importante. Precisamos de prova de cidadania. That's the finding. They don't want you to prove Os democratas não querem que você prove que é um cidadão para votar. Sabe por quê? Porque eles querem trapacear. mail-in voting, where you have people E também existem os votos por correio, sent 7, 8 ballots, 2 ballots. onde às vezes a pessoa recebe 7, 8 cédulas, 2 cédulas por vez no seu correio. Voting, and we want to be very Queremos acabar com os votos por correio e queremos ser muito prudentes com isso. Quer dizer, se você está nas Forças Armadas, handicapped, or if you're ou se você é deficiente, está doente, on vacation, ou se você está de férias, you're not going to aí pode votar por correio, mas não dá para ter milhões e milhões de votos por correio. ballots. Tens of millions, they have no idea what's going on. Milhões ou dezenas de milhões de votos. Things are so corrupt. So As eleições aqui são tão corruptas. then we have no men, and we had Não queremos ter voto por correio, não queremos homens nos esportes femininos. America, right? No men and women Isso também está nesse projeto de lei. popular. I think it's Isso é uma pauta muito popular. 20, I think it's 90 Falam que 80% são a favor e 20% contra. Eu acho que é 99% a favor e 1% contra. children, E não queremos a mutilação de crianças em procedimentos transgênero. gender mutilization. Então, a mutilação transgênero das crianças não é bom, pessoal. Transgender mutilization. Não queremos a mutilação transgênero. Where your child leaves your house and Sabe, esse negócio onde a criança sai da sua casa e eles tiram a criança de você é horrível. take the child and do what they want to do. Eles tiram a guarda e fazem com a criança o que querem fazer. I don't even want to talk about Eu sequer quero falar disso, é horrível. We end that no transgender mutilization of your children. On DNI, Mr. President, Repórter. do you intend to have Bill Pulte continue to serve as the acting Você pretende que Bill Pulte siga como diretor interino de segurança nacional? that some Republicans E você acha que é razoável que alguns republicanos experience, even if he's serving in this acting role? tenham dito que ele não tem experiência em inteligência? Trump responde, ele não tem experiência, mas ele é inteligente, ao contrário de muita gente. For a little while, he's running a for Ele vai ficar interinamente nesse período e teremos alguém muito talentoso em breve assumindo. He's an incredible talent, head of Sullivan and Cromwell. He was head of the FCC. He was now Ele foi chefe da FCC e agora credentialed. está no Distrito Sul. Ninguém tem credenciais melhores que ele. O Bill vai administrar por algum tempo. Created tremendous. It's probably worth $1 trillion now. Talvez seja coisa de $1 trilhão. He's a smart guy. Repórter. Hoje é outro exemplo de americanos do cotidiano vindo à Casa Branca. O quão importante é para você para ouvir aos americanos do cotidiano. Who built the country? Trump, é muito importante, essas pessoas ergueram o país. Built the country. Não foi quem reclama que construiu o país, foram essas pessoas. Fishermen or farmers or Sejam fazendeiros ou o que quer que seja. guys like me. Pessoas como eu foram quem ergueu o país. You know, I watch all these ingrates. They're always complaining. Sempre estão reclamando e reclamando. Build anything. Reclamando você não se constrói nada. Happened in Minnesota. Veja o que aconteceu em Minnesota com os imigrantes da Somália. Somalia. Essas pessoas vieram da Somália e acabaram com o sistema. Who married her brother. She came in. Pessoas que casam com o irmão. And then she talks about the Constitution of the United States. E aí vem falar da Constituição dos Estados Unidos, aqueles deputados de lá. Mas eles nasceram na Somália. Have police E sequer tem polícia ou Constituição na Somália. run around shooting each other. And then As pessoas estão lá se baleando. our country. I don't like it. These people don't like it. Eu não gosto disso e o pessoal aqui não gosta. She comes in. Ilhan Omar. Ilhan Omar, aquela deputada, ela aparece, The United States of America. And she comes from a place with ela vem de um local anything. sem nada, Anything. Probably among the worst countries. provavelmente entre os piores países do mundo. Constitution. E ela diz, a Constituição dos Estados Unidos me protege. She shouldn't be protected. Ela não deveria ser protegida. She should be Honestamente, ela deveria ser deportada do país. Ela é corrupta. most of the people that came E a maioria das pessoas que entraram são corruptas. E o sistema eleitoral é corrupto no Minnesota. I won Minnesota 3 times. Eu ganhei 3 vezes no Minnesota facilmente, County. quase todos os condados. To me, it's a corrupt system. Very corrupt
upstate, the governor is terrible, the attorney O general. governo lá é terrível, o procurador é terrível e todos são muito corruptos. Repórter, você acha que tem apoio no Congresso para aprovar isso? Trump, eu espero que sim. Qualquer republicano que votar contra, que tipo de republicano seria ele? Muito bem, eu volto com você, mano, conforme Trump então respondeu agora perguntas a respeito do Irã. E bem, um cenário agora te passo a palavra para completar o raciocínio. Você falava sobre sua reação no momento e a possibilidade de um acordo quanto ao Irã. Vamos lá. Bom, Marcos, acho que eu já estava chegando no final do meu raciocínio, mas era a questão da importância da ilha de Karg. Então, por conta da importância dessa ilha, é que eu acho que foi efetiva essas ameaças feitas agora por Donald Trump, e muito possivelmente foi isso que levou eles a terem chegado a esse novo acordo. Agora, vale destacar aqui, não sei você, mas eu fiquei bem curiosa para saber com quem essas negociações foram feitas. Isso porque a questão da liderança iraniana está uma bagunça. Ninguém sabe realmente quem é a pessoa no topo. A gente tem alguns representantes, como o Abbas Araqi, que é o ministro das Relações Exteriores, que seriam um dos negociantes. No entanto, até agora a gente não tem alguma confirmação de quem é a pessoa que está realmente liderando o Irã. Isso porque o filho do Mojtaba Khamenei, o filho do Ali Khamenei, que morreu, ele é uma pessoa que está, de acordo com os relatórios e declarações do próprio Trump, está debilitado nesse momento e não estaria à frente do país. Então, quem seriam essas lideranças? O Abbas Araqi seria outra pessoa? Então, esse acho que é um ponto bem interessante. E só para concluir sobre essa declaração que o Trump fez agora, se ele realmente conseguir esse acordo, com o regime iraniano, e não somente um acordo para cessar as tensões ali no Oriente Médio, mas um acordo que não permita que o Irã continue refinando o urânio para o desenvolvimento de uma arma nuclear, isso vai ser uma vitória muito grande, não somente para os Estados Unidos, mas também eleitoralmente para Donald Trump, e em um momento onde as eleições de meio mandato se aproximam. Perfeito, então. Enquanto a gente está desdobrando aqui, as atualizações chegam em tempo real, então a gente segue em breve. Eu só quero trazer algumas informações acontecendo agora. Para você que está chegando agora, Trump falou à imprensa instantes atrás, a gente estava aqui com a tradução simultânea vindo ao vivo da Casa Branca, e o cenário é onde ele diz que o Estreito de Hormuz, um ponto que tem mantido a economia global como refém, como colocam autoridades, como por exemplo do Reino Unido, ao longo, já de semanas agora, um ponto por onde transitava, antes do início desse conflito, 1/5 do petróleo do mundo, deve se abrir em breve. Disse que um memorando de entendimento deve ser assinado e abrir as portas para muito em breve um acordo definitivo substituir ele. Trump falou que até no final de semana ou segunda-feira o estreito poderia se abrir e que J.D. Vance deve representar ele, assinando então esse memorando de entendimento na Europa, possivelmente no final de semana. A gente aguarda para ver o que vem da parte iraniana. A informação que tem agora por parte da Fars. A Fars é uma agência de notícias afiliada à Guarda Revolucionária do Irã, a linha dura do regime, e acaba de publicar, enquanto Trump falava agora, enquanto desdobrávamos essas notícias, a Fars acaba de publicar o seguinte: a possibilidade do Irã aprovar um memorando de entendimento proposto com os Estados Unidos é alta porque Washington aceitou os textos de Teherã, mas o Irã ainda não deu resposta final. É o que diz a Fars, então a gente aguarda para saber a respeito de resposta final e o que vem mais adiante. A gente também tem a seguinte informação vindo agora enquanto a gente desdobrava isso. Para você que está chegando agora, a gente desdobra em tempo real com atualizações ao vivo, conforme pode haver um acordo para a abertura do Estreito de Hormuz, diz Trump, sendo assinado muito em breve, talvez até no final de semana, na Europa, por J.D. Vance. O Qatar do Emir, o Emir do Qatar, o príncipe do Qatar, pontua aqui também que houve discussão do progresso e confirmou que o Qatar, pelo menos, esteve envolvido com muitos outros países nessa negociação, confirmando o que Trump havia publicado mais cedo. São as atualizações nesse momento. Trump fala que em alguns dias deve ser assinado, cogita até uma assinatura na Europa no final de semana. Quero garantir que a gente está atualizado, confiro aqui se a gente tem mais alguma coisa vindo nesse instante. Trump chega a falar que Khamenei teria aprovado, você acompanhava aqui na tradução simultânea. Agora vem essa informação de que é publicado pelo Times of Israel, então, que Ali Khamenei teria assinado esse acordo, assinado não, mas teria concordado com esse acordo. Manu até se questionava quem seria a liderança, então possivelmente são os líderes da alta cúpula de fato do Irã. Enquanto isso acontece, eu quero voltar com você, Manu, porque vamos entender os impactos agora do que seria. Hoje pela manhã você trazia uma análise muito interessante sobre o assunto quando você pontuava: isso faz parte de uma corrida contra o tempo. Na Câmara dos Representantes e no Senado americano,
os congressistas democratas buscam limitar os poderes de Trump e fazer com que ele tenha que passar pelo Congresso para aprovar muitas das medidas de guerra. Ele tem uma eleição onde mudam os deputados e senadores nos Estados Unidos, vindo em novembro, e tenta reter maioria. Está numa corrida contra o relógio, por um lado, para fazer algo. Por outro lado, qualquer resultado que dê a narrativa de que a guerra foi mal sucedida seria muito complicante. Então, quão importante é nesse momento esse acordo e... você já fazia esse ponto, mas o quão grande é em termos de uma vitória se de fato conseguir prevenir, nos seus termos, que o Irã tenha uma bomba atômica e cumpra os objetivos da guerra. Limitação aos mísseis também convencionais e aos procuradores terroristas do Irã, Houthis, Hamas e Hezbollah. Bom, Marcos, vou começar com a resposta mais simples, mais curta aqui, que é a questão da importância isso não somente para Donald Trump, mas para os Estados Unidos neste momento. Essa questão de impedir que o regime iraniano consiga desenvolver uma bomba atômica já é discutido por vários presidentes dos Estados Unidos ali há anos. Inclusive, Barack Obama tentou fechar aquele acordo com o regime iraniano em 2015, um acordo que Donald Trump acusa de ser mal sucedido, e realmente é delicado porque nesse meio período o regime iraniano estava sim enriquecendo urânio a 60%, ou seja, muito próximo do nível que eles precisam, que seria 90% para desenvolver essa bomba atômica. E a questão da guerra contra o terrorismo é algo que tem assombrado os Estados Unidos desde os anos 90. E então, essa questão de ter uma vitória política, diplomática ali, negociando com o regime que tem financiado esses grupos terroristas, é algo muito importante ali dentro dos Estados Unidos. Isso quando a gente fala até mesmo da perspectiva dos eleitores. Isso pode fazer com que Donald Trump chegue ao final do ano com uma vitória política muito grande para essas eleições de meio mandato. E até sobre o timing que a gente estava comentando, porque tem essa questão dessas restrições que o Congresso acabou aprovando e que agora foram enviadas para o Senado, mas também tem algumas investigações que já foram iniciadas pelo Pentágono e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, porque, de acordo com a legislação americana, todas as vezes que uma ação militar no exterior passa de 60 dias, eles são obrigados, por lei, a começar a reportar algumas coisas para o Congresso. Então, essas investigações, elas são automáticas. Isso quer dizer que essas ações de Donald Trump, muito possivelmente, começariam a ficar mais complicadas daqui para frente. E só para concluir, Marcos, a minha perspectiva é a seguinte: Trump precisa de tempo antes dessas eleições de meio mandato, não somente para resolver a questão ali no Oriente Médio, mas também para cumprir algumas das outras ameaças que ele vem fazendo, como, por exemplo, tentar resolver a questão de Cuba. E ele sabe que é importante ele tentar resolver todas essas questões enquanto ele tem uma maioria tanto no Senado como também na Câmara. É um importantíssimo cenário que se desdobra. Manu, informação vindo agora em tempo real. Abbas Araghchi falou com a Al Jazeera, veículo então sediado no Catar, e uma das principais fontes quando se fala a respeito, pelo menos, de pegar o ângulo islâmico do Oriente Médio. Claro, uma mídia estatal do Catar que foi criticada antes por associações ao Hamas. Mas aqui não é sobre a Al Jazeera, é sobre a informação. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, falou então com a Al Jazeera. A informação que vem a respeito do assunto é a seguinte: que eles estão revisando os termos nos mais altos escalões de liderança e existe a possibilidade de um acordo ser, então, assinado em breve. Quero garantir que eu estou com a informação precisa, mas é isso, então, Abbas Araghchi falando que poderia haver esse cenário onde, em breve, falando com Al Jazeera, houvesse o acordo de fato. Foi elevado aos níveis mais altos da liderança iraniana. Então, esse é o cenário agora. Por outro lado, quero agora partir para um cenário hipotético, mas que vai ajudar a gente a ter perspectiva a respeito do assunto. Isso seria uma vitória política se confirmar de fato e cumprir os objetivos da guerra. Mas tem um outro lado, que é, se esse acordo acabar por não se concretizar, se torna um cenário muito desgastante para Trump, aonde essa guerra fica, em tese, sem fim à vista, não é? Então, se isso desmorona, quais seriam as possibilidades nesse cenário na sua análise? Porque falo isso no sentido de que Trump parecia estar, como você pontuou hoje de manhã, um pouco numa sinuca de bico. Para ele sair disso sem uma vitória poderia ser uma consequência muito grave. Seria, Marcos, até porque, como tem se estendido muito essa questão das negociações e repetidas vezes Donald Trump chegou a falar: estamos quase chegando em acordo com o regime iraniano, e daqui a pouco ele dizia que não existia acordo, tudo isso tem colocado ele numa saia justa. E até interessante é porque essa questão disso prejudicar Donald Trump não se refere somente a se prejudicar a imagem dele com relação aos eleitores ali dentro dos Estados Unidos, mas também prejudica a imagem de Donald Trump com relação aos adversários dos Estados Unidos, como o Partido Comunista Chinês. Isso porque, inclusive, a gente chegou a trazer aqui no canal algumas reportagens do Epoch Times americano
que fazendo um adendo aqui, para quem não sabe, nós somos fundados por dissidentes chineses, e essas reportagens falaram com fontes ali dentro da China, que trouxeram informações para o Epoch Times ali nos Estados Unidos, dizendo que o Partido Comunista Chinês estava avaliando o comportamento dos Estados Unidos durante tanto essas negociações com o regime iraniano, como também dos ataques. Então, a forma como os Estados Unidos vão lidar com isso neste momento também pode influenciar a perspectiva que esses outros aliados têm do governo americano. E até interessante porque essa semana, conforme a gente viu Donald Trump apertando a questão ali do regime iraniano, eles também anunciaram várias sanções para empresas, especialmente ali em Hong Kong, que estariam envolvidas com o facilitamento para que o regime iraniano conseguisse ter acesso a armas. Perfeito, então, Manu. Para qualquer update, eu posso voltar com você e a gente segue, então, na pauta. Antes disso, só quero trazer aqui também, de hoje mais cedo, eu cobri isso pela manhã junto com você, mas existe uma pressão financeira tremenda que aconteceu e parece estar acontecendo junto da pressão que aconteceu no campo de batalha ao longo dos últimos 2 dias. Isso aqui é o Scott Bessent, secretário do Tesouro, que disse: o regime iraniano vai perder o jogo de soma zero que ele está jogando. Qualquer dano que faça contra os nossos aliados no Golfo vai ser pago com dinheiro extraído de contas iranianas. Quaisquer pedágios pagos pela autoridade do Estreito do Golfo Pérsico serão compensados por fundos extraídos das contas deles. Cada ataque que o Irã lançar apenas aprofundará as consequências econômicas e financeiras que ele enfrenta. Isso aí também traz bastante coisa para a gente desdobrar, a ver como o acordo desdobra isso. Porque se a gente pensa no que vai acontecer a seguir, uma das exigências do regime iraniano era a possibilidade de fundos serem descongelados. Fundos, então, que, por termos de sanção, foram presos no exterior, fundos do regime iraniano, teriam que ser liberados em alguma parte desse acordo, e essa era uma condição do regime iraniano. Um outro aspecto que a gente monitora nos dias adiante é o que acontece com o dinheiro, então, do regime iraniano e como vai ser feito para prevenir que seja utilizado para financiar, como é o caso do Hezbollah, entidades designadas como terroristas pelos Estados Unidos.